Aleluias, glória a Deus. Essa canção, ela faz parte do meu testemunho, de um processo muito difícil que eu passei. No ano de 2019, eu estava viajando para um congresso em Mato Grosso do Sul, um congresso de missões. E quando eu cheguei naquele congresso, abençoado, Deus estava abençoando meu ministério. Eu tinha acabado de lançar o meu CD, Soberano Deus, que foi um CD que o Senhor, Ele abençoou de uma maneira muito grandiosa. Canções bateram 3 milhões, 4 milhões, e várias canções chegaram a milhões de visualizações no YouTube. E eu estava muito feliz, muito feliz. O Senhor estava abrindo as portas do meu ministério. E eu estava ali naquele congresso em Mato Grosso do Sul, quando de repente veio um homem no meio da igreja. Chegou até a mim e falou assim: Érica, Deus manda te dizer que você irá passar por um processo. E será um processo terrível, mas Deus estará contigo nesse processo. E depois desse processo, o Senhor vai te honrar. E quando eu recebi essa palavra, meu coração se fechou. Eu estava tão feliz, falei: misericórdia, está repreendido em nome de Jesus. A gente não quer ouvir, né, processos, queremos ouvir sobre vitórias e que vamos vencer, que vamos ter vitórias. E aí, eu fui embora, né, daquele congresso muito triste. E quando eu cheguei em casa, passou-se o congresso, cheguei em casa, eu descobri que estava grávida da minha primeira gestação. E nós estávamos já querendo, né, ter um filho, já tínhamos 5 anos de casados, eu e meu esposo. E a gente ficou muito feliz, todos felizes, minha mãe, minha família, todo mundo feliz, que estava vindo um bebê para a família, primeiro filho. Mas eu esqueci daquela palavra. Mal sabia eu que o processo estava por vir. E aí foi passando o tempo, a gestação foi aparentemente tranquila, não tinha nada, tudo bem, foi passando, fiz o pré-natal normal. E fiquei de repouso por recomendação médica, né, porque eu viajava muito, sempre viajei muito, desde pequenininha, como eu contei para vocês. E fiquei em casa de repouso, ouvi a médica e fiquei aguardando a chegada da minha filha. Estava grávida de uma menina, muito feliz com a chegada dela. O nome é Lise, né? E montamos o quartinho, o enxoval da minha filha, compramos tudo. Tudo estava perfeito para a chegada da minha filha. E aí, quando entrou no 9º mês de gestação, faltando apenas 2 dias para o parto, já estava marcado o meu parto, eu já estava com 39 semanas de gestação. E simplesmente, numa madrugada, eu acordei com uma sensação muito estranha. 5 horas da manhã, acordei com uma sensação de morte. Era como se eu sentisse a morte. Mas eu não sabia explicar, eu não sabia entender. Hoje eu entendo que era a morte. E aí, aquela sensação estranha. E eu comecei a cutucar a minha barriga. E cutucava a minha barriga. E nada da minha filha mexer. E naquele momento eu já entrei em desespero, já acordei meu esposo, falei assim: eu sinto algo estranho, minha filha não está mexendo, eu sinto que tem algo acontecendo, não sei o que é, eu sinto que tem alguma coisa errada. Minha mãe também estava comigo nesse processo, no final da gestação, porque ela ia me ajudar, né, no meu parto. E aí, eu acordei minha mãe também, falei: mãe, eu sinto que tem algo errado com a minha filha, eu não sei o que é, minha filha não está mexendo. E todos tentando me acalmar. E detalhe, um dia antes eu tinha feito ultrassom, tinha ido na médica, estava tudo bem com minha filha. Um dia antes. E aí, para me acalmar, eu liguei para a doutora e falei: doutora, eu não sei o que é, mas eu sinto que tem algo errado com a minha filha. E a doutora falou: Érica, você veio aqui ontem, está tudo bem com a sua filha. Você veio aqui ontem, fez a ultrassom, está tudo certo, fica calma, você está nervosa. Eu falei: não, doutora, eu sinto, eu posso ir aí? E aí a doutora falou: então venha fazer o exame cardiotóxico só para te acalmar. E nós fomos para o hospital para fazer aquele exame. E quando chegamos no hospital, fomos atendidos ali no plantão, a médica
colocou ali o aparelhinho na minha barriga, e ela ficou ali quase meia hora na minha barriga. E nada de ouvir o coraçãozinho da minha filha. E eu já entrei em desespero, comecei a chorar, e falei, tem alguma coisa errada, tem algo acontecendo. E a doutora olhou para minha mãe e falou assim, olha, a senhora é a mãe dela, infelizmente, o pior já aconteceu. A bebê já está morta. Ela já está morta dentro da barriga. E a gente agora, neste momento, o que tem a fazer é a cirurgia para a retirada da criança. Mas não tem mais solução, não tem mais vida. E aí eu olhei minha mãe ela encostou na parede, naquele momento eu já entendi que o pior tinha acontecido. Eu me lembro de chorar desesperadamente naquele hospital, todos tentando me acalmar, enfermeiros, e eu desesperada, sem saber o que fazer. Fomos para a sala de cirurgia, fizemos o parto, e minha filha, quando nasceu, já estava morta mesmo, e não tinha mais vida. A médica olhou para o meu esposo, que também estava ali naquele momento, e falou assim, olha, está sem vida, pode segurar sua filha, mas está sem vida. Meu esposo tentou orar para Deus ressuscitar, porque eu creio que Deus pode fazer. Mas Deus disse não. Recebemos um não de Deus. Eu me lembro daquela madrugada, que foi a pior madrugada da minha vida. Eu não dormia, eu só chorava e falava, Senhor, me mata. Eu não vou aguentar essa dor. Eu quero morrer hoje. Eu entrei em convulsão, quase morri naquele hospital. Foi um processo assim, uma tragédia na minha vida. Foi um processo doloroso. Quase entrei em depressão. Quando eu cheguei em casa, eu tinha que me deparar com um quartinho montado ainda, com meus seios vazando leite, e não poder amamentar a minha filha. Meu esposo fez o enterro da minha filha, sozinho, juntamente com alguns pastores da nossa igreja e minha mãe. E aquele sofrimento, eu nem pude estar no enterro da minha filha, porque eu estava operada. E quando passei por esse processo, irmãos, eu pensei que era o meu fim. Eu pensei que acabou para mim. Eu quase entrei em depressão. E eu chorava dia e noite, noite e dia. Eu não tinha dia que eu não chorava. Passei 4 anos com um trauma pesado na minha cabeça. Eu achava que eu achava que Deus não queria que eu fosse mãe, mas era o inimigo colocando na minha cabeça mentiras de Satanás. Eu escutava coisas na minha mente dizendo assim, você não vai ser mãe nunca. Você não vai conseguir ser mãe, você não merece ser mãe. As mentiras que eu acreditava de Satanás vinham na minha mente. E passei por 4 anos nesse processo de trauma, com medo de engravidar novamente. E um certo dia eu estive num congresso, foi o ano passado, estava louvando, aí veio um pastor até mim e falou assim, Érica, você está bloqueando a bênção que eu tenho para te entregar. E naquele momento eu fechei meu coração, falei, misericórdia, o que é que está acontecendo? O que eu estou bloqueando? E aí, automaticamente veio no meu coração, eu já entendi. Eu fui para o hotel e comecei a chorar ali, e falei, Senhor, me perdoa, porque eu estou bloqueando a bênção. Eu não estou acreditando que o meu milagre vai chegar. Eu não acreditava mais. Eu não acreditava que eu iria ser mãe, porque depois desse processo foram 4 anos. E eu falava, Senhor, eu não acredito mais que eu vou conseguir, mas a partir de hoje eu não vou mais bloquear a minha bênção. A partir de hoje, Senhor, eu acredito. Aleluia. A partir de hoje eu vou me levantar e vou dar um basta nessa dor, e vou dar um basta nesse trauma, e vou me levantar, e eu aceito a bênção que o Senhor tem para me entregar. E naquele momento, irmãos, o Senhor ministrou coisas lindas na minha vida. Eu passei a entender muitas coisas você tem que dar o basta, é você que tem que dar o basta. Porque Deus, Ele promete, mas a gente fica com aquele trauma, a gente fica com aquelas crises de ansiedade, a gente deixa a depressão nos consumir, nos deixar para baixo, a gente deixa o mal nos dominar e não acreditamos mais nos milagres do Senhor. E naquele momento, eu cheguei em casa e falei para o meu esposo, eu me lembro que eu falei para ele, amor, eu acredito que eu vou ser mãe, e a partir de hoje,
nós vamos acreditar juntos. E aí passou um tempo, eu fui no outro congresso louvar ao Senhor, e o Senhor falou assim: Érica, Deus está te enviando um presente no ano de 2024. Esse presente está para chegar. Aleluia. Mas, irmãos, Deus é maravilhoso. Aleluia. Quando acabou aquele congresso, passou um mês, eu engravidei. Do meu milagre, da minha bênção que está aqui nessa noite, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas pensa que foi fácil? Não foi fácil, porque o Senhor, Ele faz a promessa, mas não isenta da dificuldade, não isenta do processo, porque tinha o processo da gestação e todo o trauma que estava na minha cabeça. E aí, quando eu engravidei, eu já comecei a ficar traumatizada. Eu falei: misericórdia, eu vou perder essa criança também, essa criança vai morrer, essa criança não vai nascer bem. Eu vivia madrugadas chorando e falando: Senhor, não tire essa criança de mim também, eu não aceito. E eu chorava dia e noite. Foi aí que eu descobri que eu tinha trombofilia, um problema no sangue, que o sangue não coagula bem e não passa o oxigênio na placenta. E nesse processo de descobrir, o Senhor foi tão maravilhoso que o Senhor enviou um médico, um dos melhores médicos da especialidade de trombofilia. Ele me ligou e falou assim: Érica, você tem que fazer os exames e investigar a trombofilia. E eu não queria aceitar isso também. Falei: misericórdia, eu tenho um problema? A gente não quer aceitar. Mas às vezes a gente tem que ouvir também os médicos, irmãos. Temos que acreditar que Deus envia médicos para também nos orientar. E aquele médico eu fiz os meus exames, o médico olhou os meus exames e ele falou assim: você tem trombofilia e você precisa aplicar uma injeção todos os dias na sua barriga. E aí o processo também de aceitar isso, irmãos, aplicar uma injeção todos os dias. E eu passei a gestação inteira aplicando essa injeção. E eu chorava, eu falava: eu não aguento mais. Era muito sofrimento, muita luta. Eu não saía de casa, eu não queria ver ninguém, eu só queria o meu filho. Aleluias. Você, mulher, me entende, você que já passou por isso, você me entende. Porque só quem passou entende como é difícil. E naquele processo doloroso, eu aplicava as injeções, e o Senhor ia ministrando comigo nas madrugadas. O Senhor ia falando comigo: você precisa vencer, você precisa ser curada. Eu não estava curada. Eu não estava curada daquele trauma. Eu não estava curada daquela dor. Eu precisava de ter fé que o Senhor estava me dando o meu milagre. E aí, irmãos, o Senhor sempre falando comigo. Numa manhã eu fui na consagração da minha igreja e Deus usou a pastora e falou assim: Érica, Deus está te segurando no colo. Aleluia, soura bachurianda. Deus está te segurando no colo. Eu me lembro que ela me deu aquela palavra, foi um alento para o meu coração. Eu saí da manhã da consagração em paz e falei: amém. A partir de hoje eu vou acreditar. Eu vou acreditar que o Senhor está comigo nesse processo. Fazia todos os exames e chegou o dia do parto, dia 10 de junho desse ano. Nasceu o meu presente de Deus, saudável, cheio de saúde, já está com 7 quilos aí, para a glória de Deus. Muitas pessoas olham ele e falam assim: ele tem 3 meses mesmo? 3 meses já tem 7 quilos, gente, enorme, mama muito, é uma bênção na minha vida, cheio de saúde. Deus faz milagres, aleluia, glória a Deus. Eu não sei como você está aqui nessa noite, talvez você também esteja passando por algum processo, esteja nesse processo difícil de ser mãe, mas acredite no Senhor, porque Ele faz milagre, assim como Ele fez com Ana, já foi falado aqui. Deus, Ele é tremendo, Ele faz, mas a gente tem que vencer o trauma, a gente tem que colocar nas mãos de Deus, ter fé, confiar que o Senhor, Ele vai fazer, aleluia. Muitas vezes, irmãos, nós mesmos nos boicotamos com os pensamentos negativos e malignos, que Satanás aproveita dessa situação para nos colocar para baixo.
Eu cheguei num ponto que eu estava entrando em crise de ansiedade na minha gestação. Eu não conseguia respirar, parecia que eu ia morrer. E naquele momento eu me lembro que minha mãe, ela falou assim: filha, muita coisa também é espiritual. Ora na tua casa, levanta na tua casa e começa a orar e repreender. E nós começamos, eu e meu esposo, a fazer cultos dentro de casa. E nós orávamos sempre, todas as vezes. A gente orava, todas as vezes que eu entrava em crise, a gente orava também. E orávamos na nossa casa, levantávamos um clamor, repreendendo a fúria de Satanás contra aquela criança, contra o meu filho. Então, o Senhor, Ele nos moldou nesse processo, o Senhor nos ensinou nesse processo, e é isso que nós devemos aprender, levantar clamor na nossa casa. Levanta na tua casa e fala: eu repreendo Satanás, sai daqui com esses pensamentos malignos na minha mente, está repreendido em nome de Jesus. Glória a Deus. E eu vou cantar essa canção também que é minha, que diz assim: eu não vou parar de adorar.